que eu tenho um pouco de dificuldade de contar testemunhos, e principalmente quando é questão financeira, irmãos. Eu tenho essa dificuldade. Isso precisa ser quebrado na minha vida, mas eu tenho essa dificuldade. Né? São vários testemunhos, vários livramentos que Deus tem feito na minha vida, na minha família, mas hoje é um testemunho financeiro. Vou ser breve, pastor, tentar ser breve, para que os irmãos possam entender. Irmãos, eu trabalhei numa empresa durante 9 anos, uma empresa grande, tá? Que tem mais de 1.500 lojas, só que em 2020 eu resolvi sair, porque eu estava muito cansada, enfim, eu precisava descansar, queria buscar outras coisas, e eu saí. E eu falei, eu não vou mais trabalhar nesse ramo, né? Eu determinei isso, que eu não vou mais trabalhar nesse ramo. Mas acabou que eu fiquei em casa apenas 6 meses. E eu fui para uma outra empresa, né? Só que na empresa que eu estava, eu tinha um cargo. E eu fui para essa outra empresa como vendedora, mas isso não me importava, porque para mim cargo pouco importa, graças a Deus. E aí eu fui, e quando eu fiz a entrevista em um domingo, minha ex-patroa falou para mim assim, olha, nessa empresa nós não temos esse cargo, né? Eu era gerente de vendas. Eu falei, mas eu não estou procurando cargo, eu quero trabalhar. Enfim, irmãos, fiquei na empresa com 4 meses, mais ou menos, eu acho, eu virei gerente, né, na empresa, para a glória de Deus. Fiquei na empresa 2 anos, porém, eu ainda não estava feliz com aquilo. E eu falei assim, vou fazer uma faculdade. Não imaginava fazer faculdade, até porque meus filhos já estavam criados e tal. E eu falei, agora chegou minha vez, né? Foi a vez deles, agora é minha vez. E ali eu entrei na faculdade e logo em seguida eu coloquei no meu coração que eu iria sair do emprego para poder estagiar. Porque eu vi que realmente era aquilo que eu queria, né? Entrei na faculdade de pedagogia e eu me apaixonei, irmãos. Sou apaixonada por essa faculdade. E ali eu falei assim, vou sair da empresa porque eu quero estagiar. E aí, todas as vezes que eu ia falar com o meu patrão para me poder pedir demissão, eu não conseguia falar. Não conseguia falar. E eu falei, já sei, vou orar. E aí eu fui orar, irmãos. E aí, em pouco tempo, irmãos, foi muito rápido, ele vendeu a loja. E ele veio me falar, triste, a esposa dele chorou. E falou assim, mas não fica preocupada, o seu emprego está garantido. O novo franqueado, ele quer ficar com você. Não vai mudar nada. E eu falei para ele, mas eu não quero. Aí ele falou, mas como assim? Você é uma ótima funcionária, tal. Eu falei, mas eu não quero. E eles não entenderam nada, irmãos, porque eu fazia o meu trabalho sempre com excelência, né? E eles não entenderam. Enfim, irmãos, saí da empresa, né? Com todos os meus direitos, fui demitida. Ele ainda me chamou para ir para a loja dele de Santos. E eu falei, não é isso que eu quero, você não está entendendo, eu não quero mais, quero estagiar. Eles sabiam que eu estava fazendo essa faculdade. E aí, irmãos, em pouco tempo consegui um estágio, né? Então, assim, eu saí de um salário lá em cima, irmãos, para um salário lá embaixo, né? Era um salário de estagiário, que todo mundo sabe quanto ganha um estagiário, mais ou menos, né? Só que não me importava o valor. Eu não estava preocupada com o valor, com o dinheiro. Porque eu falei, Deus, tu conhece o desejo do meu coração e é isso que eu quero fazer. E eu fui estagiar, irmãos. Comecei a estagiar em uma creche, me apaixonei, claro, pelas crianças. E eu fiquei ali, irmão, super feliz pela oportunidade que tinha sido me dada. De repente, irmãos, minha ex-patroa, lá do meu emprego antigo, já faziam 4 anos que eu tinha saído dessa empresa, né? Eu saí em 2020. E aí, minha ex-patroa me liga. E ela fala, Sheila, eu preciso de você. E eu falo, oi, como assim? Ela falou assim, eu preciso de você. Você está interessada na vaga? Eu falei para ela, olha, não sei. Ela falou, tem uma proposta para te fazer. E eu fiquei curiosa, eu falei, qual é a proposta? Eu quero saber. E aí ela me falou, olha, é X, mas se você estiver interessada, eu vou passar o seu contato para a supervisora. E aí ali ela começou a me falar que passaram muitos funcionários ali na loja. E assim, irmãos, a loja não fluía, não andava, não vendia, enfim. E aí eu ouvi a proposta da minha supervisora e eu falei para ela assim, ela falou assim, e aí, você quer? Eu falei, calma, eu vou orar primeiro. E vou falar com meu esposo. Ela falou assim, mas como assim? Uma proposta boa. Eu falei, não, primeiro eu vou orar e vou conversar com meu esposo, depois eu te dou a resposta. Ela falou pra mim, mas precisa ser rápido, né? Porque eu tô precisando muito. Eu falei, então, eu vou orar. E aí, tudo bem, irmãos. Eu orei, fiquei orando e ela me mandava mensagem, você quer? Eu falei, ainda não, tô orando. E aí, irmãos, eu senti uma paz assim no meu coração muito grande, né? Conversei com meu esposo também. E ela me ligou novamente e eu falei, eu aceito.
E ela falou assim, então tudo bem, é assim, assim, assado. Eu falei, não. Eu falei, primeiro, eu não trabalho feriado, nem domingo, não trabalho à noite e eu estou estagiando. Não vou sair do estágio, faço faculdade. Falei tudo para ela que eu queria falar, irmãos. E ela falou assim, mas não tem problema nenhum. Eu não preciso que você fique na loja o dia inteiro. Eu falei, sim, mas eu faço estágio, eu vou sair do estágio, não tem problema. Eu faço faculdade, não tem problema. Resumindo, irmão, só para concluir, eu fui, aceitei, né, ali a proposta, comecei a trabalhar. Eu trabalho a mesma quantidade de horas que eu trabalhava no estágio, que no caso eram 6 horas trabalhadas, eu continuo trabalhando 6 horas, com 1 hora de almoço ainda. E o que acontece, irmãos? Quando eu entrei ali, eu falei, Deus, se o Senhor me trouxe para cá novamente é porque o Senhor tem um propósito. Eu não sei qual é o propósito, mas eu sei que o Senhor tem um propósito. E aí, quando eu iniciei ali, irmãos, eu comecei a ver muitas coisas erradas. E eu falei, Deus, eu já sei qual é o propósito. O propósito é vidas. São vidas. Né? Tinham pessoas ali difíceis, irmãos, mas assim, que precisavam, que necessitavam de Jesus. De ouvir a voz de Deus, de ter alguém para abraçar. E eu lembro que quando eu conversei com ela, eu falei para ela assim, deixa eu te falar uma coisa, eu sou a favor da minha equipe. E ela falou, não tem problema, vai lá e tipo assim, irmãos, eu quero ver, tudo bem. E aí nós começamos a trabalhar ali e eu comecei a refazer a equipe, né? Não vou negar, no começo foi um pouco difícil, porque são pessoas e a gente sabe que lidar com pessoas não é fácil, mas quando Jesus está na frente, irmãos, é Ele que faz as coisas acontecer, né? Eu coloquei nas mãos do Senhor. E aí eu tive que fazer algumas mudanças, reformulei ali a equipe, né? Saíram algumas pessoas. E eu lembro que eu comecei a orar assim, Senhor, faz a tua vontade nesse lugar, Pai. Senhor, só vai ficar aqui quem o Senhor quer que fique, Pai. Quem não for para ficar, que o Senhor possa tirar. E foi de fato o que aconteceu. E aí, irmãos, vindo para as vendas, né, os números começaram a subir. Começaram a subir, e só que ainda não tinha chegado à meta, tá, irmãos? Ainda não tinha batido meta. E aí, terça-feira, dia 20, no dia do meu aniversário, 25 de junho, eu tive uma reunião ali com o meu patrão e com a minha supervisora, e ele falou assim, Sheila, coincidência ou não, depois que você voltou para a empresa, os números começaram a subir. O que você está fazendo? Eu falei, é Jesus. Amém. Ele, como assim? Eu falei, é Jesus. Glória. Porque quando Jesus está no controle, o milagre acontece. E a minha loja, irmãos, estava projetando um número maior do que a minha meta. E ele falou para mim assim, você acha que vai acontecer? Eu falei, vai acontecer. Amém. Ele, mas como que vai acontecer? Eu falei, porque é o Jesus que está na frente. É o Senhor que se responsabiliza. Ele, mas o que você faz? Eu falei, eu oro. É isso que eu faço, eu oro. E realmente, irmãos, eu entro ali, eu oro. E aí o mês de maio, irmãos, foi um mês horrível para venda. Muito ruim mesmo, foi um mês horrível. Só, irmãos, que o que acontece? Em todo momento eu estava agradecendo. Geralmente quando fecha o mês ali, né, quando se inicia um novo mês, eu sempre faço uma oração. Junto as meninas ali e a gente faz uma oração. Irmãos, qual foi a minha oração de gratidão? Senhor, muito obrigado, Pai. Foi um mês muito ruim, Senhor, mas eu quero te agradecer. Senhor, porque eu sei que tu estás no controle de tudo. Irmãos, teve uma vendedora que falou assim para mim, mas agradecer, eu falei assim, tem que agradecer. Nós temos que agradecer por tudo. Eu não tenho que agradecer só quando tudo está bem, quando tudo está bom. Eu não posso murmurar, eu tenho que agradecer, né? Porque quanto mais a gente murmura, as coisas se tornam mais difíceis, irmão. Eu falei para ela assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou? Eu sou vitoriosa, então eu sou, irmãos. E aí, irmãos, começou o mês, iniciou o mês, que foi o mês de junho, no mês passado, para a honra e glória do Senhor. Eu não só bati a meta, irmão, nós ultrapassamos. Então, irmãos, quando nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o Senhor, Ele faz. Sabe por quê? Porque Ele ainda é o mesmo, Ele não mudou. Ele continua fazendo milagre. Só que o Senhor falou muito forte no meu coração. Sabe o que é isso, filha? É um coração grato. Quando você tem um coração grato, quando você agradece, o céu ele começa a se movimentar, irmãos. Outra coisa, se você quer um resultado diferente, faça algo diferente. Não fique da mesma forma. Não faça as mesmas coisas que o outro faz. Faça você diferente. Seja diferente. Então eu estou aqui, irmãos, somente para agradecer. Eu estava ali, o pastor Rafael começou a dar o testemunho, meu coração já começou a queimar, mas eu me segurei, falei, Deus. E foi vindo, quando chegou a vez da Isabela, que ela começou a contar, eu falei, Deus, sou eu. No
posso fugir. Então, assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.